Poxa, eu tá ligado, hein? Cadê minhas bicho botei esse notado, não tá nenhuma delas ali. Pode dar passeio de novo. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém. Estamos aqui mais uma noite de sexta-feira para dar início a mais um estudo, né, da palavra do Senhor. Peço aos irmãos que vamos elevar a nossa voz em oração, convidar o Espírito Santo para que ele esteja aqui nos dando sabedoria e nos capacitando, amém? Oremos. Pai eterno, Deus amado, Deus querido, estamos aqui nesta noite, ó Pai, para glorificar e exaltar o teu nome. Pai, estamos aqui nesta noite, ó Pai, para dar início a mais um estudo. Que o Senhor, ó Pai, venha nos dar sabedoria, venha abrir o nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Senhor. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, que o Senhor possa achar graça em nós. Abençoa as pessoas que estão aqui, abençoa aquelas pessoas que vão assistir a esta live, ó Pai, que venham ser abençoadas, que venham ser impactadas, ó Pai, através deste Espírito. Deus amado, Deus querido, nós agradecemos e glorificamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, o Denise. Todos estão de posse dos seus livrinhos, irmãos, podem ser citados. Amém. Quem está com o seu livrinho, página 2, livro. Desligar esse aqui do ataque, esse vídeo tá fazendo muito barulho. Não liga não, só para ele. Aí para o barulho de explicar ele. Talvez desligar os segundos atrás. Tem um já ligado, já dá pra falar. Um barulho. Paz do Senhor, Deus. Amém? Amém. Todos acharam a página 2 do livro? Amém? Amém. A letra C do livro diz assim: eis aqui a maior promessa do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a maior promessa entre todas as promessas que o Senhor deixou para nós dentro das suas escrituras. Todos nós que somos cristãos, né, que temos a nossa fé, seja lá ele católico, batista, assembleano, seja lá qual for a sua religião, ele sabe desta promessa, o qual o Senhor deixou para nós. Que Ele amou o mundo de uma maneira tão grande, tão imensurável, que nós não somos capazes de medir o tamanho desse amor. É um amor incalculável que o Senhor fez por nós. Dá o seu único filho em favor de muitos. Não só daqueles que servem a Ele, que entregam a sua vida a Ele, mas toda a humanidade, independente dessa humanidade, se seja ela cristã, católica, budista, umbanda, sei lá qual religião ele quer seguir. Esta promessa foi feita para a humanidade. Todo homem, ele está debaixo dessa promessa. Que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, ele não amou uma parte do mundo, ele amou o mundo de tal maneira. Nós não podemos calcular esse amor. E muitas das vezes nós aniquilamos essa promessa. E como que nós aniquilamos essa promessa nas nossas vidas? A partir do momento que nós deixamos de obedecer ao Senhor. A partir do momento que nós deixamos
de fazer a vontade do Pai e fazer a nossa vontade, ou fazer a vontade do mundo, nós aniquilamos essa promessa nas nossas vidas. Então, muito importante quando nós que procuramos a servir ao Senhor, que nós não venhamos deixar de fazer a vontade do Pai. A nossa vontade aos nossos olhos, ela é agradável, ela é boa, mas nós só podemos ver este momento aqui. Mas o Senhor sabe do nosso futuro. Então por isso que é bom estar debaixo dessa promessa. E a promessa de um pai, é um cuidado de um pai. Ele não quer saber se você é bom, se você é ruim, se você é branco, se você é negro, se você é rico, se você é pobre, se você tem uma casa, se você mora na rua. Ele não quer saber. Essa promessa te alcança, independente do jeito que está o seu coração. Mas esta promessa, ela não faz com que nós chegaremos no céu. Ela é uma promessa para nós aqui na vida. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho em prol de nossas vidas. Para que nós tenhamos vida. Para que nós tenhamos uma chance de salvação. Mas ela não nos leva para o céu. Como que ela vai nos levar para o céu? A partir do momento que eu fazer a vontade do céu. A partir do momento que eu rejeitar os desejos da carne. Porque a carne, ela não converte. Não, a carne não converte. O Espírito está pronto. Assim diz o Senhor. Mas vigiai, porque a carne é fraca. Por isso que muitos perdem a visão. Muitos ficam debaixo das promessas que estão dentro da Bíblia, mas não cuidam de vigiar a carne. Ah, eu sou santo. Nossa, eu tenho tantos cargos na igreja. Nossa, eu sou, a hora que eu abro a boca, o Senhor, Ele brada de tal maneira, eu oro, pessoas são curadas, eu falo em profecias, a profecia acontece. Mas isso vai te levar para o céu? Será que isso vai te levar para o céu? Falar em línguas vai te levar para o céu? Não. Ser tomado no Espírito vai te levar para o céu? Não. Sabe o que vai te levar para o céu? Fazer com que essa promessa, que Deus amou o mundo de tal maneira, ela seja real na minha vida. Que ela seja real. E para ela ser real, eu tenho que sacrificar aquilo. Amém? Amém. Todos estão entendendo? Amém. Todos têm posse do livrinho? Quem não tem o livrinho? Tem aí, pastor, o livrinho? Tem um aqui, ó. Tem o seu livro? Tinha um monte em cima do altar aí. Entendeu? Com essa. Eu vou tirar mais cópia e trazer para a igreja, para os irmãos, né? Para os irmãos. Tem, Diara? Você tem um guia? Eu vejo aqui cuidado. Ah, fechei? Fechei com pretinho? Página 2. Tem, irmãozinho? Letra C lá embaixo. Letra D. O propósito da palavra de Deus. As Sagradas Escrituras podem torná-lo sábio para a salvação através da fé em Cristo Jesus. Todas as Escrituras é inspirada por Deus e é útil para o ensinamento, a repreensão, a correção e o treinamento em retidão. Assim está escrito no livro de 2 Timóteo, né? Que toda palavra é inspirada por Deus. A Bíblia, ela não se contradiz. Nós podemos pegar a Bíblia e ler em Gênesis e podemos pegar em Apocalipse, que nós vamos ver passagens se completarem.
Às vezes lemos alguma coisa no livro de João que ele deixa a gente meio vago. Mas em determinado ponto da Bíblia que nós vamos ler, ele tira aquele vago que ficou em alguns livros. Ele se completa. Foi escrito por pessoas diferentes, em diferentes épocas, mas é uma palavra viva. Por quê? Porque ela foi inspirada por Deus. Usou grandes homens para escrever essa Bíblia. E não terá mais para dar continuidade à Bíblia. Por quê? Porque ela foi encerrada. O Senhor usou os homens para poder, homens e mulheres, para poder fazer a Bíblia, e ali se encerrou. É o manual do ser humano. Quer ter vida? Quer ter sucesso? A palavra de Deus. Ela é que tem palavra de vida, palavra de vitória, mas também tem palavra de maldição, tem palavra de morte. A Bíblia tem sim palavras de maldição, tem palavras de morte. A palavra do Senhor nos ensina que tem uma passagem, uma história que é contada no livro de Atos a respeito de Ananias e Safira, que tentaram fazer um negócio às escondidas. Eu tenho esse relógio, ele é meu. Eu posso fazer o que eu quiser com ele. Eu posso vendê-lo no valor que eu quiser. Mas a partir do momento que eu falar, Senhor, eu vou vender esse relógio, e todo o valor dele eu vou colocar no altar do Senhor. Eu fiz uma promessa. Eu fiz com que essas promessas que estão na Bíblia aqui fizessem parte da minha vida. Só que qual foi o mal de Ananias e Safira? Foi eles tramarem contra o Espírito Santo. Eles prometeram um certo valor e deram um outro. Brincaram com o Espírito Santo. Então, aonde está a maldição da palavra? Brincar com o Espírito Santo. Prometer algo para Deus e não fazer. Aí você se vê aonde? No beco sem saída. Você se vê num problema lá na frente. Algo que você trabalhou o ano inteiro para que desse certo, e chega no final e dá errado. Ah, mas por que deu errado? Fez algo lá atrás. Você brincou com os Deus. Você brincou com Deus. Você mentiu para Deus. Tentou enganar Deus. Então todas as maldições que estão aqui dentro dessa palavra aqui, elas se tornam real nas nossas vidas a partir do momento que nós tentamos enganar o Senhor. Porque o Senhor a gente não consegue enganar. Nós achamos que enganamos ao Senhor. Mas nós enganamos a nós. Mas, professor, deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. É interessante essa pergunta aí, porque no tempo da lei, o negócio não tinha conversa não. Era espada e pronto, acabado. Mas depois que Jesus veio, aí veio o tempo da graça. Aí Safira e Ananias já estavam no nome da graça. Da graça. Mas mesmo assim, eles foram consumidos pelo fogo. E por que eles foram consumidos? Não tem. Foi consumido pelo fogo. Eu estou querendo, o que eu mato a minha curiosidade, que tem muita gente hoje que acha que só naquele tempo da lei que existiu. Não tem. De vez em quando eu falo com o Mateus aqui, falo com ele aqui em casa, Mateus, cuidado com o altar de Deus. Cuidado com o tipo de brincadeira, porque o Espírito de Deus ele é sensível. Da mesma forma que lá no tempo da lei lá, aconteceu, mas aí o pessoal, hoje eu no tempo da graça, tudo que você faz aqui, aquele grande dia você prestar conta. Mas não foi no tempo da lei que Safira e Ananias foram consumidos, foram mortos. Já foram mortos já no tempo da graça. Então tem muita gente que acha que foi lá no tempo da lei, que isso aconteceu lá no tempo da lei, e acha que não pode acontecer nos dias de hoje. Mas é interessante. Mas na boca de vários profetas e livro de Apocalipse já fala que os finalmente queriam viver isso também. Pessoas sendo brincadas a dedos, para óleo, pessoas sendo queimadas no viva, para negar o nome do Senhor. Entendeu? Isso
pessoas irão pagar para aquilo que fizerem, né? E outras para poder negar a Deus. Vamos viver isso também futuramente. E essa passagem de Ananias e Safira, sabe por que o Senhor fez questão de deixar isso bem gravado na Bíblia? Para mostrar para nós cristãos que a morte não é só espiritual. Muitas das vezes a morte, a maioria das vezes, ela é espiritual. Porque quando eu faço uma promessa para o Senhor, a palavra do Senhor é bem clara, né? Não faça votos. Mas se fazer votos, trate em cumprir, apresse em cumprir. Por que que tem muitas pessoas que estão desviadas do caminho? Porque a luta é difícil? Porque a caminhada ela é difícil? Porque nós estamos vivendo tempos trabalhosos? Estamos sem tempo? Nós fizemos um trabalho certa vez, já tem um bom tempo, outro ministério, trabalho de evangelismo. Eu amo esse trabalho. Nós fizemos ali na praça de Vila Velha e na terceira ponte ali, na Praça da Costa. A maioria das pessoas que estão nas ruas já teve algum cargo dentro do ministério. Pastor, presbítero, levita, missionário. Então, a maioria das pessoas que estão na rua não eram pessoas que sentavam no banco. Não. Eram pessoas que faziam parte dos bastidores da igreja. Que subiam no altar. Ah, mas e por que estão lá? Tem vários motivos por que estão lá. Não tiveram apoio, que é o principal, tem que ter apoio, né? Sabedoria, conhecimento, porque se não tiver, se você não tiver um conhecimento, você morre. O soldado, para ele ir e entrar no campo inimigo, ele faz toda uma estratégia. Ele estuda o terreno. O que que aconteceu quando o Senhor, Moisés mandou os 12 príncipes sondar a terra? Por que que era necessário exilar sondar a terra? Estratégia de guerra. Caso de Ananias e Safira foi tentar ludibriar Deus. Então, o caso de muitas pessoas estarem lá fora é achar que eu sou, eu faço, eu posso, é por causa de mim. Se não for eu, não anda. Engano do homem. Negociar. Pastor Júnior, você está construindo essa igreja aqui, pode ficar tranquilo. Se reboca aqui, todo dia na minha porta, só chega, eu vou matar. Pastor Júnior está esperando. Ele é um homem de Deus. Ele colocou isso aqui nas mãos do Senhor. Então, quando eu prometi para ele, eu não prometi só para ele. Eu prometi para Deus. Então, se eu não cumprir com ele, eu não vou cumprir com Deus. Aí, o que acontece? Hoje o irmão Vanderlei está aqui, dando estudo para vocês. Porque eu falei com um homem de Deus, amanhã vocês podem me ver na Cracolândia. Vocês podem me ver traficando. Vocês podem me ver prostituindo. Longe dos caminhos do Senhor. Isso é o quê? Morte espiritual. Até mesmo morte física. É o que aconteceu com Ananias e Safira. É para a gente entender que nós não podemos brincar com o Espírito Santo. Nós não podemos brincar com Deus. Brinque com qualquer coisa, menos com Deus. Amém? Muito forte, algo. 2 Timóteo 3, 15, 16. Os irmãos querem abrir para nós dar uma lida? 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16.
Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A Escritura de Deus, ela é isso aí. Ela nos ensina tudo aquilo que nós precisamos. Porque ela é inspirada por Deus, ela é viva. Se nós pegarmos, eu falei isso aqui no estudo passado, se nós pegarmos aí qualquer tipo de livro, nós vamos ler, ele pode nos trazer aquela emoção de levar a gente para dentro do livro. Mas ele não vai ser um livro tão real como que é a Bíblia. A Bíblia, além de nos levar dentro do fato que aconteceu, ela faz com que aquele fato se faça real na nossa vida. É como se tivesse escrito hoje, para nós. Aquela bênção que foi profetizada na vida de Abraão, parece que foi profetizada para nós hoje. Parece que ela acabou de ser profetizada. E quantos milhões de anos ela não foi profetizada na vida dela? Ela faz efeito, ela é viva. Por isso que ela é inspirada por Deus. É uma palavra sábia. Pessoas que não sabem ler, eu já vi pessoas que não sabem ler, pega qualquer livro, não consegue ler, pega a Bíblia e lê, que é uma maravilha. É o Espírito Santo que está lá. É a palavra que ela é viva. Amém? Amém. O seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e a piedade através do nosso conhecimento, através daquele que nos chamou, através da sua própria glória e bondade. Através destas coisas ele nos deu as suas grandiosíssimas e preciosíssimas promessas, a fim de que através delas vocês possam participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo que é causada pelos desejos malignos. Os irmãos estão entendendo? O que é a palavra de Deus, o poder que tem a palavra de Deus? Natureza divina, ela nos faz com que nós escapemos da corrupção deste mundo. E qual que é a natureza divina? Quando Deus, lá no jardim do Éden, criou todas as coisas, todos os animais, e aí o Senhor disse: façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós temos em nós o DNA de Deus, a natureza divina, que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós não sabemos o que é corrupção. Nós podemos até pecar, como? Por acidente. Mas nós não temos prazer no pecado. Nós não temos prazer no que é mal. Nós temos prazer sim naquilo que é bom, naquilo que traz vida, naquilo que traz alegria. Se eu ver o meu irmão feliz, aquilo me traz paz. Por quê? Porque eu não compactuo com as coisas erradas deste mundo, com a corrupção deste mundo. Por isso que o mundo ele está cada vez de mal a pior. Porque o ser humano ele tem se entregado aos prazeres da vida e tem esquecido da palavra do Senhor. Hoje em dia é tão comum não se falar mais em família. Hoje é tão comum o filho não pedir uma bênção de um pai e de uma mãe. Hoje é tão comum filho e pais não se respeitarem, viver uma guerra dentro de casa. E o que é isso? É a corrupção do mundo. As pessoas têm se corrompido, têm se entregado.
e tem ouvido. Por isso que o Senhor diz que naquele grande dia vai ser um dia de surpresa. Poucas pessoas vão entrar no reino do Senhor. É por causa disso aí. É a corrupção que nós estamos vivendo, que nós estamos vivendo. Nós mesmos, às vezes, nos entregamos a essa corrupção. Quando damos ouvido às coisas do mundo, quando duvidamos das promessas do Senhor, quando duvidamos da palavra do Senhor, quando duvidamos que aquela promessa que o Senhor fez, de tanto tempo que se passou, que será que ela vai se cumprir? Que nós venhamos meditar mais na nossa vida espiritual, na nossa vida de cristão. Será que realmente nós somos dignos de ser chamados de cristão? Será que realmente nós somos dignos de as pessoas lá fora olhem para nós e querem ver algo em nós? Será que a nossa fé ela é tão grande a ponto de dar vida a um corpo morto? A fazer um paralítico andar? A fazer coisas como Jesus fez? E ele falou, se nós tivermos fé, fazemos coisas maiores do que ele fez. E o que é que nós temos feito? Estamos perdendo o nosso tempo em quê? Em murmurar, em reclamar e em questionar o Senhor. Quanto tempo mais eu vou ter que esperar? Será que é o Senhor que tem que andar pelo nosso tempo ou nós temos que andar pelo tempo de Deus? Por que os antepassados tiveram mais êxito? Porque andavam no tempo de Deus. Um homem sair de dentro da sua casa, largar tudo, largar toda a sua família e andar num deserto sem rumo, porque ele ouviu uma voz. E como que ele sabia que aquela voz era verdadeira? Ele deu ouvido àquela voz. Sai da tua casa, do meio da tua parentela e vá para uma terra que manda leite. Como? Se hoje você ouvir uma voz dessa, o que você faz? O que é que nós fazemos? Será que nós damos ouvido à voz do Espírito Santo? Não. Nós questionamos, será que isso vai dar certo? E se Abraão tivesse questionado ao Senhor e não tivesse dado ouvido? O que é que teria acontecido? E Moisés, se ele não tivesse dado crédito àquela sarça, aquele fogo que queimava aquela sarça, se ele não tivesse dado crédito naquela conversa que ele ouviu? Será que nós somos dignos de ser chamados cristãos? Temos que nos empenhar mais. Temos que buscar mais conhecimento. Porque sem conhecimento, nós somos presa fácil. Nós somos ludibriados, enganados. Será que nós estamos preparados para que o mundo venha nos questionar a respeito da Bíblia? Porque a qualquer momento nós podemos ser confrontados dentro da palavra. Porque é assim que Jesus foi tentado, dentro da palavra. E não tem outra maneira do diabo nos atentar e nos envergonhar se não for dentro da palavra. Por isso que temos que ter conhecimento, temos que ter busca, leitura da palavra. Guarda a palavra na tábua do seu coração, que vai ter um dia que vamos procurar essa palavra e não vamos encontrar. Não vamos achar. Já assistiram aquele filme, o Livro de Eli? Acho que todos já assistiram aquele filme. Que ele briga e luta para defender o único livro que sobrou na terra, que é a Bíblia. E aquele cara mata meio mundo de gente para poder conseguir aquele livro. E quando ele consegue, ele não pode desfrutar dele. Por quê? Porque ele não tinha conhecimento. A Bíblia ela é poderosa, mas na mão de quem não tem conhecimento não vale nada. Aquele homem, ele lutou
o filme inteiro para poder tomar o livro daquele cara. Quando ele conseguiu tomar, para ele não valeu de nada. Ele perdeu a sua vida lutando atrás daquele livro. E quando ele conseguiu abrir aquele livro, é como se fosse um papel em branco. Por quê? Lhe faltava conhecimento. Então a palavra para nós, ela tem que ter, nós temos que ter conhecimento dela. Quando nós abrirmos ela, vem o discernimento do Senhor. Através do conhecimento. Amém? Letra E. A palavra de Deus produz vida. A palavra que eu lhe falei são espírito e vida. Livro de João 6,63. Ela é criativa. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e os seus exércitos de estrelas, pelo sopro da sua boca, porque ele falou e tudo que se fez, tudo se fez. Ele ordenou e tudo se firmou. Amém? Vamos dar uma lida em Hebreus, capítulo 11, versos 3. Onze, 3. 11, Hebreus, versículo 11, capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos e pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparente. Que é aparente. É forte. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Por que os mundos e não o mundo? Por que será que o Senhor ele fez vários planetas e colocou vida somente na Terra? Por que será? Não sabemos o porquê. Tem perguntas que nós só vamos saber a resposta quando nós chegarmos diante do Senhor. Senhor, por que o Senhor fez uma galáxia tão grande e colocou só nós nela? Será que realmente só existimos nós de uma galáxia tão grande? Já paramos para imaginar qual que é a imensidão desse universo? Já paramos para imaginar quantas galáxias há no universo? Já paramos para imaginar quantos planetas existem no universo? Já se pararam para imaginar? São muita coisa. Só de galáxias estudadas pelo homem que existe no universo, tem mais ou menos 300 mil quilômetros de anos-luz de galáxias. Já imaginou? 300 milhões anos-luz de galáxias que existem no universo. E o Senhor ele é tão poderoso que ele dá conta disso tudo. Nada foge do controle do Senhor. Será que nós, meros mortais, podemos enganar um Deus desse? Podemos surpreender um Deus desse? Queremos, será que conseguimos ser melhor do que eles?
O universo é uma coisa que ele nos intriga. Ele nos deixa assim, sem fôlego. Quando nós olhamos para as estrelas e olhamos o sol em toda a sua exuberância, e chega num determinado momento do dia que ele desaparece. E aí vem a lua naquela sua majestade, só ela dominando naquela escuridão fatal. O que segura a lua? Que bateria que carrega a lua? Que mantém aquela luz radiante, sem precisar carregar? Poder de Deus. É o poder de um Deus que não tem limites, né? Que não tem dificuldade, que não tem empecilho, que não tem impossível, que não tem um porquê. Ele faz no momento dele, no tempo dele, quando ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer e para quem ele quer. Ah, mas por que ele é assim? Porque ele é o Criador de todas as coisas. Eu vi uma matéria esses dias para trás num site de notícias, em que a ciência reconheceu que o universo ele não poderia ter o equilíbrio que tem se não fosse Deus. E há um tempo atrás a ciência questionava a existência de Deus. E hoje a própria ciência reconheceu que o universo ele não pode ser estabilizado do jeito que ele é, não pode ser 100% do jeito que ele é, se não for Deus. Porque nada pode ser criado de si mesmo. Nada pode ser criado do nada. De alguma coisa foi criada e por alguém foi criada. Deus. Uma força invisível ao qual está ao nosso lado. E eu fazendo um estudo, eu fui... Existem no nosso universo mais ou menos estudada pelo homem, 2 trilhões de quilômetros, anos-luz, o nosso universo. Fora aquilo que está fora do alcance do homem, que o homem não conseguiu chegar. Então, aonde eu quero chegar com isso? Todos os mundos foram criados. Para quê? Por quê? Eu chego a uma determinada resposta que o Senhor fez. O sistema solar ele é composto de 9 planetas, se não me engano. Né? Sistema solar, 9 planetas. Que ali eles se unem então e giram em torno do Sol. Para dar o quê? Estabilidade da Terra. Por que que em nenhum outro planeta existe vida? Só na Terra existe vida. E já pararam para calcular o cálculo da Terra mediante a distância do Sol? Ela é milimetricamente Forte é igual, né? colocada ali. O Senhor colocou a Terra num determinado lugar que se Ele coloca ela 1 milímetro distante do Sol, não poderia ter vida na Terra. Por quê? Seríamos congelados. E se Ele coloca ela 1 milímetro a mais, também não poderia ter vida na Terra. Por quê? Não suportaria o calor do Sol. Foi tão calculado na Terra, a sobrevivência na Terra, a nossa vida aqui na Terra, que se nós pudéssemos ir no espaço, é difícil pegar um banco desse.
Lá, aonde é que não tem gravidade, você coloca na ponta do dedo 2.000 quilos. Não tem peso. Então, se não tivesse gravidade aqui na Terra, nós flutuaríamos. Então, nós não fomos colocados aqui na Terra de qualquer maneira. Tudo tem uma matemática. Até o Senhor, quando Ele fez a criação, Ele usou a matemática. Tão linda, porque se Ele colocasse em nós um peso a mais, o nosso corpo nos esmagaria. Já tentou pegar uma pessoa quando ele está dormindo? Já tentou pegar um cadáver? O tanto que ele pesa? Nós seríamos esmagados pelo nosso próprio peso se nós fôssemos 1 milímetro fora do cálculo. E se nós fosse 1 milímetro a mais, nós não conseguimos pisar, nós flutuaríamos. Então tudo foi calculado por Deus. Tudo foi somado, ponto por ponto, vírgula por vírgula, para que nós pudéssemos viver aqui, andar suavemente. Tudo isso foi calculado. Por isso todos os mundos foram criados, para que nós tivéssemos isso aqui, essa vida. E não damos valor na criação de Deus. Amém? Todos estão entendendo? Tem alguma pergunta? Amém. Vamos dar continuidade. Letra F. A palavra de Deus é como água. Começamos a vida no reino de Deus totalmente lavados pela palavra de Deus. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes falei. João 15:3. A passagem da mulher samaritana no livro de João. Quando Jesus chega ali naquele poço e ali ele se assenta, e aí aparece aquela mulher samaritana para tirar a água daquele poço. O que Jesus fala? Pede ela água para beber. E ela vai falar com ele. Tu sendo judeus, tu sendo samaritano, pede água para mim por 3 dias. E você não tem uma vasilha para que eu possa pegar água. Aí Jesus fala para ela: quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber daquela água que eu vos der não terá mais sede. E foi desta água que nós bebemos quando nós descemos as águas batismais. E ali morreu o velho homem e ressuscitou o filho. Ali morre-se a criatura e nasce o Filho de Deus. Lavados na água. Mas essa água não é essa água que nós conhecemos. É aquela água que o Senhor promete, que lava o espírito, lava a alma, lava todo o pecado, joga fora toda aquela podridão que outrora nós carregávamos no mundo. Todo aquele carrapicho que a ovelha estava lá no meio do mato, e ela volta toda cheia de carrapicho. E ali o seu pastor vem e lava ela, passa nela, limpa ela, deixa ela limpinha de novo, com os pelos branquinhos, limpinhos. É assim que essa água do Espírito faz conosco. Ela nos lava. E o Senhor fala mais. Uma vez perdoado os nossos pecados, Ele joga no lago do esquecimento. E não lembra mais dele. Então, quando vier à nossa mente tudo aquilo que nós fazíamos antes da conversão, todas aquelas coisas erradas, não é o Senhor nos acusando. Não. É o nosso adversário. Tentando trazer à nossa mente que nós não somos dignos de estar na presença do Senhor. Está vendo o que você fez lá? Você se acha digno? E aí eu coloco no meu coração: realmente eu não sou digno de estar no altar do Senhor, porque eu fiz isso lá atrás. O Senhor me perdoou.
É muito importante nós sabermos disso. Porque às vezes deixamos de exercer cargo dentro da igreja porque nós achamos insignificante. E para Deus não tem ninguém insignificante. Tem pessoas capacitadas. Tem pessoas que tomam posse do seu chamado. Então, quando nós ouvimos aquela mensagem que eu não sou digno, não é o Senhor condenando. É o inimigo das nossas almas tentando parar a sua caminhada. Tentando fazer você desistir. Porque o Senhor, Ele não te lembra daquilo que te perdoou. Senão Ele não seria um Deus justo. Senão a sua palavra não teria sentido. É importante que nós venhamos saber que o Senhor é um Deus zeloso, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus de ira, mas Ele é um Deus que cuida da sua palavra. Glória a Deus. Jamais Ele vai envergonhar alguém dentro da igreja. Por mais que a pessoa esteja errada, em cima do altar, se vir alguém de lá para cá e envergonhar a pessoa, não é o Senhor. O Senhor não envergonha ninguém. Mas quem que nos envergonha? O nosso inimigo. Ele te coloca, depois ele vem e puxa para frente. Ele fica de longe rindo de tudo que está acontecendo. Então, quando nós aceitamos Jesus, vem aquela água do Senhor e nos lava. Todo o pecado. Somos lavados, somos curados de todas aquelas chagas, assim como Naamã, ele desceu ali no rio, naquele rio Jordão, e foi curado das suas lepras. Assim nós somos curados das nossas lepras quando nós descemos as águas baptismais assim como Jesus. Só que essas lepras sempre vão querer voltar. Elas sempre vão querer voltar. Sempre vai ficar uma cicatriz. Mas nós temos que ser firmes. E qual é o remédio que nós tomamos para que essa lepra não volte? O remédio está aqui. O antídoto para que essa enfermidade não volte está aqui. Verdade. Para que essa lepra, esse vírus chamado pecado, que já foi perdoado, não volte na minha vida. Porque nós sempre vamos ser tentados naquilo que nós somos fracos, naquilo que nós já caímos uma vez, naquilo que o Senhor nos curou. Se eu tive vício da bebida, eu sempre vou ser tentado da bebida. Eu, antes da minha conversão, eu tinha um vício muito grande. Eu fumava demais. Eu cheguei a um tempo na minha vida que eu fumava 3 maços de cigarro no dia. A minha esposa era testemunha. Eu fumava 60 palitos de cigarro naquele num dia. Meu Deus. Olha o meu vício como era. Muito grande. Hoje, às vezes eu estou no sofá ou lá na cama e eu falo com a minha esposa assim: você está sentindo o cheiro de cigarro? Não. Eu repreendo na hora. Por quê? Eu sempre vou ter tentado naquilo que o Senhor falou. Para quem era viciado na cachaça, uma vez ou outra ele está tranquilo ali, ele vai sentir, parece que deu copo aqui, ó. Passa nas narinas dele, que não sabe de onde está vindo aquele cheiro tão forte de cachaça. Assim, a questão de Deus não envergonha ninguém, certo? Mas eu tive a experiência do Senhor, pela misericórdia, me usar para falar com 2 ocasiões. Uma foi uma irmã, estava no culto e aí o pregador falou: abraça alguém e começa a orar por essa pessoa. E aí eu abracei a irmã lá e comecei a orar. Só que aí eu comecei a falar coisas e repreendendo o espírito da cachaça dela. O espírito Zé Pilinho, e eu só falava isso. E ela ficou assim olhando, e tinha outras pessoas assim, no meio assim da igreja, e eu falando com ela, né, no ouvido dela. E aí no outro dia, ela falou amém, tudo bem, no outro dia eu estava trabalhando e ligou. Eu falei assim: Gera, eu não entendi porque você estava orando,
repreendendo Zé Comida, essas coisas assim, de álcool, essas coisas. Aí eu falei assim, olha só, fulana, eu fiz o que o Espírito Santo me direcionou a fazer. Se não é você, é para um livramento para um parente seu, para uma outra pessoa. Mas eu quero dizer ainda que quando eu estava orando por você, eu senti o cheiro da cachaça. Eu senti o cheiro da cachaça. Aí ela, porque minha irmã, olha só, a minha irmã, ela é alcoólatra. Ela bebe muito. Eu falei assim, então recebe o livramento. Talvez Deus dê um livramento para a sua irmã. Passou-se um tempo, essa irmã, ela cuidava das crianças lá da igreja. E aí passou-se um tempo, depois a irmã foi esfraqueando, foi enfraquecendo. Quando foi ver, ela é alcoólatra até hoje. Então o livramento não foi para a irmã dela, foi para ela mesmo. Então quando o Espírito Santo de Deus direciona, a gente tem que falar. Sim. Né? Outra situação foi, eu estava no monte, bebi escondido. Então nada fica escondido diante do Senhor. E se estiver ainda na obra, fazendo a obra, o Senhor não deixa. Eu estava lá no monte orando, e aí ia ter festividade dos jovens. Nessa época eu já tinha entregado o jovem, não era mais presidente. Eram outras pessoas que estavam com os jovens. E aí o Senhor me tomou lá no monte e falou, se não tirar eu não vou operar. E aí eu falei, o que o Senhor mandou falar, eu falei lá para as regentes lá, pessoal, se não tirar, o grupo que está lá, não, Deus não vai operar, porque está tendo pecado, está tendo sexo nos jovens. Deus não vai operar. E aí não tiraram. Porque aí o outro irmão lá falou assim, mas Deus não é Deus de divisão, não é Deus de confusão. Eu até fiquei assim, meu Deus, foi da carne, Senhor, não foi o Senhor que me orientou a falar, fiquei assim, né, constrangido. Fiquei com medo. Aí eu falei, meu Deus, eu falei com o da carne, falei que não devia, meu pai. Fiquei. Quando foi a festividade, aconteceu. No dia da festividade, o jovem chegou lá com um chupão todo grandão no pescoço, todo mundo viu. Foi. Todo mundo viu o jovem com um chupão grandão no pescoço. Ou seja, estava acontecendo. Deus avisou bem antes da festividade. Não ouviu. Então Deus não deixa nada escondido. Respondendo a sua pergunta. Deus não envergonha. Quando Deus é de Deus, quando você chegou para aquela moça e orou para ela, você orou para ela. Você abraçou ela e falou no ouvido dela tudo que o Senhor não falar. Né? Quando não é de Deus, prestem atenção. Quando não é de Deus, quando é um espírito maligno, ele usa nomes. O Senhor não usa nomes, como o jovem que estava pecando. Há pecado na juventude. Algum momento rolou nomes? O Senhor não envergonha. Ele é zeloso pela tua honra. Ele sabe quem está pecando, mas ele zela. Tem pecado. Lembra que aconteceu com Na tenda lá de Acã? Acã? Tem No arraial pecado, tem pecado no arraial de Israel? Quando eles foram para a guerra e o Senhor falou, não tragam nada. O que Acã fez? Pegou a veste de ouro do rei e escondeu debaixo da sua tenda. O que o Senhor falou? Há pecado. Ele poderia apontar, Josué, Acã está pecando. Ele poderia ter feito isso, mas o que o Senhor fez? Ele deixou Israel perder. Quando Israel perdeu, o que o Senhor fez? Tem pecado no arraial. Ele não apontou. Ele só falou, tem pecado. Foi aonde Josué lançou sorte e caiu sobre a vida de Acã. Quando o Senhor te usou para falar, tem pecado na juventude, ele usou nomes? Satanás, ele usa nomes. Exemplo. Eu esqueço o seu nome? Eduardo. Estamos aqui. Eduardo está, fogo puro, mas tem pecado. Entra aqui um espírito de engano. Você está em pecado. Você está pecando, você está adulterando. Deus manda te falar que você está pecando. O inimigo ele faz isso, ele trabalha com nomes e ele aponta. Você está em pecado. O Senhor não. O Senhor faz como a irmã contou.
chega aqui, ó. E aí o Senhor vai falando, dando livramento. Quem sabe é só Ele. As pessoas em volta sabem que ele está entregando o mistério, está recebendo o mistério. As pessoas sabiam que tinha o pecado em meio à juventude. Mas quem? Está vendo, irmã, a diferença? Como que Deus trabalha? Ele tem zelo pela sua obra, mas ele não envergonha. Ele não envergonhou aquele jovem. Aquele jovem, ele mesmo se envergonhou. Está vendo como é que é a diferença de Deus e o que não é de Deus? Deus, ele não trabalha com nomes. Até porque tem gente que pega o microfone e aponta mesmo. E aponta. Isso não é de Deus. A envergonha realmente. Não. Só que aí uma coisa já emenda na obra. Como tem vasos que Deus usa para poder ir até o altar e tirar pastores, ou presbíteros, ou evangelistas, porque Deus mandou. E aí? Quando? A igreja toda vai dizer o quê? Quando é de Deus, presta atenção, a pessoa pode até subir aqui em cima. Deus manda falar para essa igreja que tem alguém em cima do altar que está em pecado. É para tirar, porque senão Deus não opera. Está onde? No banco ou no altar? Está no altar. Então aqui no altar, liderança, pastor, todos que trabalham no altar, tem que ser analisado e tem que ser investigado para descobrir onde é que está o pecado e arrancar. A própria pessoa que está cometendo o pecado, ele sim vai se envergonhar, porque a igreja vai descobrir, é fulano. Então Deus falou foi dele, ele mesmo vai se envergonhar. O Senhor não. O Senhor não aponta nomes. O Senhor, ele tem zelo da sua obra. Nessa igreja aqui, tem pessoas que estão adulterando. Se não se consertar, eu não estarei nessa obra. Qual que é o papel do pastor? Procurar investigar e tratar, trabalhar. Não expulsar, jamais. Jamais. O papel da igreja não é jogar fora. Aconselhar, trabalhar, curar, arrancar os carrapichos, lavar, pentear e trazer para junto das outras ovelhas dentro do pasto, com a graminha fresquinha, novinha, curada. O mal de muitos pastores pega a pessoa no pecado, joga fora. O Senhor, não foi isso que o Senhor mandou fazer. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Todos querem ser pastor. Mas será que realmente tem chamado para pastor? Porque um chamado de um pastor é difícil. Não é fácil não. Se lida com qualquer tipo de situação. E ele tem que se virar muitas das vezes, nem a mulher dele pode saber o que está acontecendo. Não. É ele e Deus, se vira nos 30. É o seu chamado, você tomou posse? Se vira nos 30. Mas não joga nenhuma ovelha. Não envergonha nenhuma ovelha. Tem pecado na igreja, é o papel dele, descobrir o que é. Trazer o gabinete pastoral. Tratar, trabalhar, curar. Se for necessário, alguém saber, tiver de falar, que seja a pessoa, eu estou vindo diante de toda a igreja, eu pequei, eu fiz isso, isso e isso, eu conversei com o pastor, já não faço mais isso, e eu quero perdão da igreja. Isso é um papel de pessoas que querem chegar no céu. De uma igreja viva, de uma igreja verdadeira, de uma igreja que realmente quer vencer com Cristo. Entendeu? Deus, ele não envergonha. Não. Ele não trabalha com nomes. Mas ele disse até uma semana. Deus, ele trabalha com nomes assim. Mas ele contou pra gente? A irmã foi para uma igreja onde tinha um dirigente lá. Aí ela foi aí no esposo dela tomar conta também daquela obra, junto com esse abençoado. E aí, lá quando eles chegaram, né, marcaram. Aí Deus revelou para o esposo dela que ele estava em pecado, o pastor dirigente.
estava em pecado. E também Deus revelou também para ela, confirmando que realmente o irmão estava em pecado. E eles marcaram um almoço, o irmão foi, aí conversa vai, conversa vem, mas assim, e aí, como é que você está? Tá namorando? Como é? Aí ele falou assim, tem mais de uns anos que eu não vejo, não toco mulher, não vejo mulher, separada. E aí o Espírito Santo testificou nele que o homem estava mentindo, né, na mesa. E aí ele falou assim, como que eu vou te falar para esse homem que ele está em adulto, ele está em pecado, está em prostituição. Ele é o que, gente, eu cheguei aqui agora, eu não posso chegar assim e tirar ele do altar. E aí ele começou a orar, ele consagrou o altar e falou que se verdadeiramente ele tivesse em pecado, ele não ia mais conseguir subir no culto. E um belo dia, no culto, ele falou para a mulher dele, orei, hoje ele não vai subir. E aí quando ele chegou, ele foi. Quando ele foi, ele travou, não conseguiu subir no altar. E aí ele pegou e sentou embaixo. Sentou embaixo e depois ele confessou. Né? E passou pela coisa e eu não sei como está nesse estado, porque ela não falou muito bem. Mas é assim. Se eu dar É assim direção. que Deus trabalha. E Deus trabalha com nomes assim. Presta atenção. Qual é o nome da irmã? Adeilza. Adeilza, Deus manda te falar que tantos dias você vai receber uma bênção. Tantos dias o Senhor vai te dar um livramento. Tantos dias o Senhor vai te mostrar algo. Assim Deus trabalha com nós. Deus não trabalha com nome. Meu Deus, você tem pecado. Você está fazendo isso, 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 que está vergonha na igreja. Se fizer isso, minha irmã, não precisa repreender no meio de todo mundo, mas repreenda no seu coração. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Não. Isso não é da parte do Senhor. Porque o Senhor não envergonha ninguém. Vocês estão entendendo a diferença? O trabalhar de Deus e o trabalhar do inimigo? Nós temos que saber as estratégias de Deus, as estratégias do inimigo. Porque tem igrejas que você vai e dá vergonha. Eu já fui em ministério e eu não vou mais não. É cada tipo de profecia que a pessoa te entrega que você fica olhando assim, misericórdia, tem nada de Deus. O cara casado com a sua esposa foi no ministério, a irmã pegou e virou para ele, irmão, Deus manda te falar que em tantos dias ele vai te dar uma varoa. O cara casado com a mulher dentro de casa, rapaz. Que profecia é essa? Tem algo de Deus nisso? Então nós temos que ter o discernimento que é de Deus. Então, Deus, Ele não trabalha com nomes para envergonhar. Aquela profecia que fala acerca do cônjuge, estou orando para Deus me dar um marido. Aí chega e fala assim, irmão, Deus mandou te falar que o seu marido é o fulano, fulano, fulano. Existe oração assim para Deus revelar quem é o marido de quem? Deus, Ele não une pessoas. Ele une propósito. Quem une pessoa é o homem. Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós nessa terra. E qual é o propósito nosso nessa terra? Proclamar o evangelho dele nessa terra. Mas a palavra do Senhor nos ensina que é bom que o homem não viva só. O homem tem que ter uma companheira e a mulher tem que ter um companheiro. Então o Senhor une o quê? Propósito. O Senhor jamais vai pegar um cristão e unir ele com um macumbeiro. O Senhor jamais vai pegar um batista e unir ele com um macumbeiro. Não. Mas como o Senhor, Ele sonda o coração, quando eu conheci essa bênção minha, eu não era convertido. Era mulher de Deus. Mas o Senhor já tinha um propósito na minha vida. Nós somos um casal de missionários. Nós já rodamos aí em muitos lugares, pregando a palavra do Senhor. Então o Senhor, Ele, tipo assim, eu me apaixonei por ela, vou fazer uma campanha para me casar com ela. Senhor, é ela que eu quero. Se não for ela, eu não quero mais ninguém. O Senhor é lá de cima.
Você pode morrer então, porque eu não tenho propósito com esses dois, você pode morrer. O meu propósito com você é com a outra pessoa. Mas você quer ela? Beleza, pode ir. Você vai arrumar a maior prova na sua vida. Não vai dar certo, vai dar briga. É aquele casal que não dá certo em nada. O homem faz, tudo que o homem faz, a mulher desconfia. Tudo que a mulher faz, o homem desconfia. Entendeu? É uma briga danada dentro de casa. Está na igreja, mas o mundo não sai de dentro de casa. Né? Na frente dos irmãos é santo, virou as costas, vai para o boteco, vai fazer todo qualquer tipo de coisa errada. Por quê? O Senhor não está naquilo. O Senhor não une pessoas. Ele une propósito. Ah, mas eu ouvi uma pessoa ali e eu gostei daquela pessoa. Vou orar. Sim, dá certo. Dá certo. For no propósito de Deus, vai dar certo. Quantos casais aí, um homem olha para uma moça e se apaixona por ela e fala, não, eu vou fazer campanha de oração. Eu conheço um casal que se conheceram dentro do ministério e o rapaz falou para mim e para minha esposa, eu vou orar ao Senhor. Olha que bonito. Eu gostei demais dessa menina. Eu vou orar ao Senhor. E se for do Senhor, eu vou fazer uma campanha para me casar com ela. Ele orou ao Senhor e esperou mais ou menos 6 meses para vir a resposta do Senhor. E o Senhor respondeu, é ela que é sua madrinha. Aí ele foi fazer uma campanha e hoje estão casados. Mas por quê? Porque o Senhor respondeu. Mas a diferença de muitos é que eles já vê a moça e já vai direto para a campanha. Ele não espera a resposta de Deus. Então não existe esse negócio de eu vou orar pelo casamento. Você pode orar pelo seu casamento. Senhor, eu estou aqui para fazer a sua obra. Eu não posso fazer a sua obra sozinho. A sua palavra nos ensina, nós temos que ser de 2. E eu preciso de um companheiro, eu preciso de uma companheira. Senhor, coloca uma pessoa na minha vida que tem a mesma visão que eu. De fazer a tua obra. Senhor, eu amo evangelizar. Senhor, eu amo louvar. Então coloca uma pessoa na minha vida que vai louvar o Senhor comigo. Coloca uma pessoa na minha vida que vai para as bocas de fogo evangelizar comigo. É assim que nós temos que orar. Ah, Senhor, eu preciso de uma companhia. Eu não aguento viver sozinho. Vai morrer sozinho. Porque não é para isso que o Senhor usa as pessoas. É para a obra. Porque se for uma pessoa para te estacionar, o Senhor não vai colocar na sua vida. Não vai. Porque o nosso papel nessa terra é proclamar o Evangelho. Ele vai colocar uma pessoa que vai matar a sua caminhada? Não vai. Você vai orar, vai calejar o joelho e aquela pessoa que você está querendo não vai vir. Por que ela não vai vir? Porque ela não é besta na sua vida. Então, quer casar? Busca do Senhor se realmente você recebeu a resposta do Senhor, vai fazer campanha. Eu quero, Senhor. Ela. Mas se ela for somar comigo dentro da sua obra, assim vai ser a sua obra. Amor, é importante dizer aqui que antigamente tinha uma cultura, né? Que os pais escolhiam, né? As jovens para os rapazes e vice-versa, tinha um dote, né? Se eu não me engano, foi Isaías não, o filho de Abraão. Isaac pediu o seu criado lá, seu servo, para ir buscar uma moça para o seu filho. Então, questão de cultura é totalmente diferenciada dos dias de hoje, né? Ah, eu vou orar para Deus me mostrar o meu escolhido. Esse negócio de Isaac, Rebeca. É porque aquela época era outra época, era o tempo. Aquilo era o tempo da espada. Hoje nós vivemos o tempo da graça. Se casar não faz por respeito. Não, antigamente você casava para poder ter nome, respeito, para poder dar continuidade à linhagem.
Hoje não, hoje nós vivemos o tempo da graça. E nós temos que casar para quê? Para constituir uma família e para dar continuidade à obra do Senhor. Não é somente para procriar. Não, virou o que? Animal? Vai ficar procriando? Criar coelho? Vai ficar só procriando? Não. Nós fomos chamados para fazer a obra. E professor... Então o casamento hoje, ele é uma instituição criada por Deus. É criar uma família. Continua sendo uma doutrina. E doutrina não se muda, né? Hoje em dia, infelizmente, os jovens dizem assim, entre eles, eu vou casar, mas se não der certo eu separo. Está muito enganado. Casamento é doutrina de Deus, não é costume dos homens. Mas é aquilo que eu falei no começo do estudo. O mundo está matando os princípios. Está matando os princípios da igreja. Os princípios que foram criados. Ontem uma jovem, acho que foi no norte do estado, tem um grupo aqui da Paredão de Notícias, teve um desentendimento com a família, ela pegou, se jogou de cima do prédio, só que ela não morreu, ela deu sorte que ela caiu em cima da lixeira, mas faturou o fêmur, a jovem de 19 anos. É mais uma chance. Não tem? Eu concordo, irmão Cristina, com o que a senhora falou. Só que aí vem aquele negócio, né, que já foi falado bem que começamos aqui o ensino há bom tempo atrás, citamos em relação sobre isso também, e falamos em relação às mulheres, e falamos sobre novas oportunidades. Se a irmã é casada com ele, o senhor Vanderlei, ele não está passando aquilo que a irmã esperava receber da parte dele, a irmã, eu creio que Deus não quer isso, viva martirizada, viva triste, é verdade? Não é que precisa ficar falando de galho em galho, está me entendendo? Mas acho que a pessoa, se eu sofri um baque lá na frente, qualquer um de nós aqui, a gente não é obrigado a ficar, né? 1 Coríntios 7. A Bíblia fala todas as perguntas e respostas acerca de um casamento. A Bíblia diz assim, não sabeis vós, ó mulher, se salvará o teu marido. E não sabeis vós, marido, se salvará a tua mulher. Vamos entrar aí. Casou uma vez só, tem que ficar com a pessoa até morrer. Não. A Bíblia ensina que não devemos ter julgo desigual. O professor ensinou acerca de casar um macumbeiro com um assembleano. Deus não está nisso, porque vão ter pensamentos diferenciados. O pastor Cláudio Duarte, muito brincalhão, um homem muito sério, um homem de Deus, ele diz assim, que em tudo haja união. Se os dois é macumbeiro, pelo menos um acende a vela, o outro corta o pescoço da galinha. Mas tem Deus nisso, tem a união, né? Nas palavras daquele homem. Então, aonde que nós queremos chegar? Presbítero Ricardo, não cabe a mim, não cabe ao professor Vanderlei questionar se o primeiro e o segundo casamento Deus está no negócio. Por exemplo, a Bíblia fala, se tem um marido descrente, não aparte dele. Não se aparte dele, porque a mulher santa santifica o marido com o seu testemunho. A mulher santa santifica o marido. Mas alguns ministérios nós vamos passar por aí e o líder vai dizer assim, meu amigo, quem, com todo respeito a toda igreja, quem comeu a carne que rói os ossos. Não concordo com isso não. Ali vive debaixo de maldição, vive debaixo de briga, a pessoa está... como é que fala? Viúva de marido vivo. Deus não quer isso. Então o que é que tem? É individual, é você com Deus. Porque ninguém tem poder de julgar ninguém. Ninguém está aqui para julgar. Estamos aqui para aprender e somar. Ah, mas os adúlteros não herdarão o reino do céu. Eu conheço 2 pecados que não tem perdão. 2 pecados.
a blasfêmia contra o Espírito Santo e o suicídio. Agora, casado com fé, não, juntado com fé, casado é. Eu não entro nessa cumbuca. É você com Deus. É você com Deus. Exemplo, eu estou vindo de um segundo casamento. O pai dos meus filhos já faleceu. Mas só que o pai dos meus filhos faleceu, já tem uns 5 anos e eu tenho 11 de casado. Só que ele não me quis mais, ué. Aí a lei do divórcio é para quem então? O que ligar na terra é ligado no céu. O que desliga da terra é desligado do céu. Bíblia é uma coisa muito linda. Ela auto se completa. O que tem em Apocalipse, você vai encontrar em Gênesis, você vai encontrar em Salmo. E salvação não vem de vós, é dom de Deus. É fé. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Os que crê serão salvos. Os que não crê já estão condenados. Então, questão de salvação, questão de primeiro e segundo casamento, terceiro, quarto. Salomão teve quantas mulheres? 300 Como mulheres, é que vai ser 600 então esse condenadas. negócio? Como é que vai Todas ser? eram Né? escravos, né? Todas casadas. Então, como é que vai ser esse negócio? Então, lembrando que estamos aqui aprendendo. A Bíblia ensina que uns plantam, outros regam, e o Espírito Santo dá o crescimento. Aquilo que Deus vê que em nós está nos levando ao abismo, Ele vai nos lavar, nos limpar, porque é a palavra que nos lava, que nos limpa, que nos purifica. Nós temos que orar todos os dias: Senhor, não nos deixe enganado. Senhor, afaste de nós aquilo que nos separa de Ti. O reino do céu é tomado por quê, professor? Esse esforço, né? Tomada a força. E a sua força de vontade de chegar e dar um cheiro no cangote de papai? Está tudo, né, na balança. Para a gente encerrar o estudo de hoje. Amém. Casamento. Primeiro de tudo, oração. Vai casar? Olha o Senhor. Tem uma pessoa em vista? Busca a resposta do Senhor. A respeito de Salomão, várias mulheres. A lei foi constituída por Deus. Independente do país que você vai. Se você vai para os Estados Unidos, você tem que respeitar a lei de lá. Se você vai para o México, você tem que respeitar a lei do México. Se você vai para a Bolívia, você tem que respeitar a lei da Bolívia. São leis. A lei do nosso país, se o cara cometer bigamia, ele é preso. Ele está fora da lei. Então, se você está fora da lei, você está o quê? Em pecado. Até hoje, em alguns países que fazem parte do continente africano e do Egito, aonde que Salomão vivia, se pode ter mais de uma mulher, mais de 2 mulheres, até 4 esposas. A lei do país permite. Então você não está debaixo do pecado. Aí o cara quer trazer a lei de lá para cá. Respondendo a respeito do casamento. É obrigado a viver junto? Não. Mas antes de casar, busque a orientação do Senhor. Porque uma vez casado, enfim, é o que a irmã falou. Comeu a carne, vai o osso. Não buscou do Senhor? Padeça. Antes de casar, busque ao Senhor. Antes de entrar no emprego, busque ao Senhor. Antes de comprar qualquer coisa, fazer qualquer negócio, busque ao Senhor. Ah, eu recebi uma proposta de emprego que ela é tentadora. Nossa, vai resolver minha vida. Beleza. Não, é tudo que eu quero. Não precisa nem orar, já está revelado. O irmão vai lá. O irmão está na igreja. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ele é uma bênção dentro da igreja. Chegou a porta de emprego, que ele tanto queria. Não vou nem orar, está revelado. O irmão mal vem no domingo. O que vai acontecer com esse irmão? Ele vai desviar. E aí, é culpa de quem? É culpa de Deus? Não, meu filho. Você não buscou o Senhor. Licença aqui um pouquinho.
também vem eu estava aqui pensando, o que acontece através do casamento, principalmente o primeiro casamento da pessoa. A falta de sabedoria, a falta de conhecimento de Deus. Por quê? Nem todo mundo tem esse prazer de conhecer, né, realmente o verdadeiro Deus, né? Então, quando a gente realmente vai conhecer esse Deus maravilhoso, graças a Deus todo mundo aqui já conhece, né? Às vezes é tarde demais para a gente consertar o que a gente fez de errado. Por isso que vem o sofrimento, né? Aí o que acontece? Quando, através de uma pessoa, né, traz a gente a casa do papai, como aqui, e aí a gente vai vendo, abrindo a visão, e aí a gente já está na encrenca. E aí? É aquele negócio, ou você ora, ou você, né, faz o que Deus manda fazer. Bota fogo no pescoço. Ou aí que vem um negócio, do que eu estava dizendo assim, aí o homem não aceita, a mulher está orando, o homem não quer deixar a mulher, aquela confusão, aí vai chegar um momento, vou divorciar e acaba a mulher ficando. Porque o que nós É uma não situação, falta de podemos conhecimento, passar eu por acho, cima muita é da coisa. palavra do Senhor. Mas é muito forte. Não, é forte o que o irmão falou. Agora, quem está dentro da igreja, quem está crescendo, exemplo, essa filha minha, filha da Indiana, as crianças, hoje, né, que os pais estão dentro da igreja, em casa, está ensinando, os filhos estão 15 anos, 16 anos, e o pai está falando, mas a mãe. Aí, se ele levar para outro caminho e sair, aí, meu filho, é com ele mesmo. Mas, É porque a irmã falou uma coisa certa mesmo, porque as pessoas antes não tinham esse conhecimento que nós temos hoje. E entrava o quê? A emoção, o coração. Né? Ia por conversas bonitas e entrava em enrascada, e aí, o que eu vou fazer? Só que a palavra do Senhor, ela é muito séria. Né? Casou, meu amigo? Não quer viver junto? Não, você não obrigado a viver junto, não. Pode separar. O Senhor não obriga você a viver com a pessoa. Mas o que o Senhor fala? Separou, meu filho? Você espera o outro morrer para depois você constituir outro casamento. Porque se você fizer um outro casamento com a pessoa viva, você está em adultério. Você está pecando. Está aqui. Isso não é palavra minha. Isso aqui eu não estou inventando. Está escrito na Bíblia. Mas, ô professor, esta palavra é muito polêmica. Sim. Cuidemos, cada um de nós, porque são grandes ministérios e palestrantes que batem nessa tecla. Sim, ela é muito polêmica, mas cada um vive do Julgue, jeito que interpreta né, ela. a si próprio. Não, Porque vive tem a lei e tem a graça. Sim. Nós vivemos no tempo da graça. Só que a graça não anula a palavra. O mal de muitos ministérios é esse. E se a pessoa, o marido não morreu, a pessoa quer casar, e aí Não. não vai casar? E o sacrifício, da cruz do Calvário? Ainda? Não. Mas Essa palavra é muito delicada. O que é que a Bíblia nos fala? Se ele demorar para morrer, É manda ele passar O que é que a Bíblia nos fala? De Gênesis a Não. Apocalipse. Aí, mas vamos matar ele. Casamento. Manda matar o cara. Pega 1 Coríntios 7, dá uma Abre lidinha aí. para nós. Abre aí. Irmãos, vem cá, vamos ler 1 Coríntios 7. E vamos, né, aprender. Quer não? Quero ver você ficar sozinho então. Você vai ver Paulo falando aqui. Abre pra mim, amor. Sua letra é maior, eu tô indo aí. Tem até Eu vivi medo. 12 anos pra sair dessa dificuldade. Vocês não estão entendendo. É complicado. Foi 12 anos para ser liberta dessa prisão. Buscando a oração, o jejum, querendo moer o osso, né? Que a carne já tinha comido. Mas a carne não queria nada comigo. A carne já estava azulando longe. Aí no dia que o Senhor me deu a libertação, foi dentro dessa palavra. Vamos encerrar esse assunto para nós poder ir embora. Está ficando tarde. Lê. A resposta e pergunta a respeito do casamento. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher.
E cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Quando fala aqui a respeito de não desfraudei, é a respeito quando você vai fazer um propósito de oração. Você tem que chegar para o seu companheiro e falar assim, ó, eu estou querendo fazer um propósito de oração de tantos dias. Você concorda? Concordo. Então tá, nesse tempo nós vamos nos apartar desse tempo. Tem que ser de acordo. Que não passe, meus irmãos, de 3 dias, para que o maligno entre. Consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhe é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando não eu, mas ao Senhor, e a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar. Viu? Seria ela rejeitando o marido. Porque se for para apartar, é melhor que não ela case. tem direito de casar. É melhor que não case. Mas se ele deixar a gente, Não, você no tá caso do livre. descrente, Você foi do repudiada. descrente, né? E sabe o que a Bíblia nos ensina? Vamos voltar aqui. Não, nós vamos voltar com isso. Vamos encerrar aqui agora. Então vamos encerrar aqui agora. Adulterou, está livre. Pode casar. Morreu, está livre. Pode casar. Então, ó, vamos em casa, cada um pega a sua Bíblia, faça estudos, né? E traga na próxima aula, né? Aquele que está com aquela dúvida a respeito desse assunto, pesquise, faça pesquisa, anota no caderno e traga para a próxima aula. Né? Isso é bom, isso não é ruim. Sabe por que é bom? Ó, nos aguça a estudar a palavra. Nos aguça a buscar conhecimento. Amém? Amém. Vamos encerrar? Irmã Diara, Já. faça oração encerrada. Oremos. Pretinho, vamos você, Pretinho. Pretinho, falando com você, Pretinho. O que foi? Oremos. Eu estou querendo que a Miri e Caio, você conversando. Ai, meu, eu estou falando bem do assunto. Amém. Amém. O pastor falando. Senhor Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, quero te louvar e agradecer a teu santo e precioso nome. Te agradecendo, Senhor Jesus, por mais um dia na tua presença. Te agradecendo, Senhor Jesus, por esse estudo, Pai. Viemos aqui, ó Pai querido, para grandear mais o conhecimento da tua palavra. E te agradeço também, Senhor, pela vida do professor. Continua, meu Pai querido, dando direção, dando sabedoria, graça, meu Deus, para que assim ele possa estar transmitindo, Pai, a tua palavra para nós. Muito obrigada, leva-nos em paz para nossos lares, nos dá uma noite abençoada na tua presença, Senhor. E nos incomoda, Pai, para que nós venhamos descer na olaria, descer na oração, em todo o tempo, Senhor, e no tempo todo, Pai. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, fiquem à vontade. Lembrando